Olá pessoal, aqui é o Tenente Thiago Henrique. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre um vídeo que me foi enviado por um aluno lá no meu Instagram, um vídeo de autoria do deputado federal Eduardo Bolsonaro, onde ele fala um pouco sobre a situação dos oficiais temporários, né? Eu fiquei realmente bem feliz em ver esse vídeo, porque, apesar de ser um vídeo feito lá em 2018, né, no ano passado, são poucos os vídeos na internet, pelo menos do meu conhecimento, de parlamentares que falam da situação dos militares, principalmente dos militares temporários. A gente sabe que a gente hoje tem uma grande quantidade de militares que estão no poder, mas muitas vezes eu acredito que os militares temporários eles são um pouco esquecidos. Então, fiquei muito feliz quando vi o vídeo, vi alguns comentários lá, então eu queria em primeiro lugar parabenizar o deputado Eduardo Bolsonaro por estar tratando esse tema e, na verdade, eu queria trazer aqui duas proposições, né, de alguém que foi oficial do Exército. Então eu sou oficial da reserva não remunerada, me formei na Academia Militar das Agulhas Negras, servi por pouco mais de 4 anos aqui na Amazônia e depois disso eu decidi pedir a minha demissão voluntária do serviço ativo do Exército, da minha carreira, abandonei a minha carreira para me dedicar exclusivamente aos meus negócios, né? Então, esse meu aluno ele me enviou lá esse vídeo, eu assisti lá o vídeo do Eduardo Bolsonaro e eu queria trazer aqui duas proposições, né, de alguém que, apesar de ter sido um militar de carreira, conhece diversos militares temporários, tem uma amizade com diversos militares temporários, e quando a gente fala de militar temporário, a gente tem que lembrar que a gente está falando do soldado temporário até o oficial temporário. Então, eu vi que algumas pessoas falavam, eu sou contra os militares temporários. Então, se você é contra o militar temporário, você é contra a maioria do Exército, porque a grande maioria do Exército é de militares temporários, sejam eles cabos, sejam eles soldados, sejam eles sargentos ou oficiais, tá? Então, não tem como você ser contra o militar temporário. O militar temporário ele é uma peça fundamental no Exército brasileiro. É impossível que o Exército ele tenha, dentre os seus quadros de oficiais e sargentos, aqui especificamente falando, somente militares de carreira. Por quê? Porque a gente sabe que a quantidade, por exemplo, de tenentes que o Exército precisa para operar dentro de um batalhão, para operar, para fazer todas as suas funções orgânicas, é muito maior do que, por exemplo, se precisa de coronéis, se precisa de majores. Isso, essa disposição a ter oficiais temporários, ela não é uma exclusividade do Brasil. Nós temos diversos países do mundo, inclusive os Estados Unidos, que adotam essa prática de terem militares temporários. Por quê? Explicando mais uma vez, necessita-se muito mais de tenentes, por exemplo, falando aqui dos oficiais, do que de coronéis, de majores, tá? Então, eu queria em primeiro lugar falar sobre essa questão, né? Em segundo lugar, eu queria dar aqui talvez duas proposições que poderiam ser facilmente implantadas e que iriam reconhecer o militar temporário, o militar que se dedica ali por um período máximo até de 8 anos, que se dedica sua vida, dedica sua juventude a trabalhar nas Forças Armadas, muitas vezes em condições insalubres. Então a gente tem militares que trabalham em guarnições, como por exemplo aqui no estado de Roraima, que servem por 2, 3, 4, 5 anos em pelotões especiais de fronteira. Então, essas duas medidas que eu vou falar aqui, e quem sabe elas vão chegar aí aos ouvidos do deputado ou de outros parlamentares, são medidas que visam valorizar esses profissionais. A primeira coisa que poderia ser facilmente implantada seria com relação à valoração de títulos em concursos públicos. A gente tem, por exemplo, concursos policiais, onde nós poderíamos valorizar aquele militar ou aquele ex-militar que serviu nas Forças Armadas, dando uma pontuação para ele na etapa de valoração de títulos do concurso. Isso já acontece, na verdade, Nas Forças Armadas a gente tem, por exemplo, o concurso da ESA, onde os ex-militares, tanto os que fizeram curso de formação de soldado, curso de formação de cabo, curso de formação de sargento temporário, curso de formação de oficiais temporários, todos eles têm uma pontuação que é acrescida ali na etapa de valoração de títulos, no concurso da ESA. O concurso da SPSEX não tem, concurso da ESSEX, da Escola de Saúde do Exército, por exemplo, não tem. Por que a gente não valoriza aquele profissional médico, aquele profissional dentista que foi um oficial temporário para que ele faça o concurso e se torne de carreira? Por que a gente não dá uma pontuação para ele referente ao tempo que ele passou
como militar temporário. Tá? No concurso da PRF, por exemplo, a gente tem ali um acréscimo de cerca de 1,2 pontos na nota daqueles candidatos que trabalharam em instituições policiais, tá? Polícia Civil, Polícia Militar, bombeiros, enfim. Por que a gente não adiciona ali também os militares das Forças Armadas? Porque os militares das Forças Armadas não podem ser adicionados nessa valoração de títulos para terem também essa bonificação nessa etapa do concurso. Afinal de contas, a gente tem hoje, além de todas as suas atribuições institucionais, a gente tem o Exército atuando em grande escala no nosso país em situações, em operações policiais, típicas de polícia. Tá? Então, isso poderia ser facilmente aplicado em concursos policiais, concursos federais policiais, concursos estaduais, das polícias estaduais. Tá? E lógico, isso teria que ser passar por uma grande análise aí. Eu estou dando aqui só uma ideia geral. Uma segunda coisa que poderia ser feito seria ser criado um plano de capacitação obrigatório para os militares temporários. E aqui eu falo principalmente dos soldados e dos cabos. Por quê? O que a gente observa? Que o cabo e o soldado, ele muitas vezes passa os 8 anos da vida dele como militar temporário e não se capacita. Ele não faz um curso técnico, não faz um curso superior. Por que a gente, por exemplo, não torna obrigatório, a partir do, sei lá, do 3º, do 4º ano de serviço do militar temporário, do cabo soldado, que esse militar, para que ele seja reengajado, para que ele tenha o seu contrato renovado, ele esteja matriculado em instituição de ensino. Tá? Então, ao mesmo tempo que esse soldado teria que se capacitar para ser reengajado, o Exército teria que ter a obrigação, as Forças Armadas teriam que ter a obrigação de promover o acesso daquele militar aos estudos. Então, por exemplo, a gente poderia ter ali esses militares mais antigos, esses cabos soldados, colocados em funções dentro dos batalhões que permitiriam que eles tivessem acesso à sua faculdade, um período noturno, enfim, ao seu curso técnico, tá? E ao mesmo tempo a gente teria que exigir das instituições de ensino que flexibilizassem algumas de suas práticas. Por exemplo, com relação à segunda chamada de provas. Eu já tive soldados no meu pelotão que, por passarem mais de 15 dias em uma operação, quando regressaram, que foram para a faculdade, eles tinham perdido uma infinidade de provas, eles tinham deixado de fazer várias provas, e aí eles eram obrigados a pagar para fazer uma segunda chamada. Eu tive soldados que deu mais da metade do salário dele somente para pagar as suas segundas chamadas. Por que essas instituições não poderiam ser obrigadas por lei a flexibilizar isso aí para um militar que está a serviço da pátria? Por que a gente não faz convênios a nível federal para que instituições de ensino, por exemplo, tivessem algum tipo de benefício fiscal e, em contrapartida, eles dessem algum tipo de desconto, algum tipo de vantagem para os nossos militares? Principalmente aqui eu falo para os cabos soldados, porque muitas vezes a gente pensa muito pouco no cabo soldado. E o cabo soldado, ele é uma peça fundamental. Eu acredito que se a gente começa a fazer isso, se a gente começa a resgatar essa valoração dos cabos soldados das nossas Forças Armadas, a gente vai, inclusive, trazer gente muito boa para servir nas nossas Forças Armadas. A gente sabe que hoje, servir como um soldado nas Forças Armadas, muitas vezes é a última opção de um jovem. A gente sabe que muitas vezes o jovem ele só vai quando ele não tem mais nada para fazer. Ele só é voluntário quando ele não tem mais nada para fazer. Então, fazendo esse tipo de coisa, muitas vezes a gente vai valorizar esse período do militar e trazer gente mais capacitada, gente que está motivada a se capacitar, a trabalhar melhor pela força. Tá? Então, essas são aí 2 ideias que eu tenho. Tenho outras ideias também, então me coloco aqui à disposição para fazer outros vídeos. Se você que está assistindo aí esse vídeo, tem ideias também, coloca aqui nos comentários, tá? E se esse vídeo chegar aqui a algum parlamentar, ou até mesmo o deputado Eduardo Bolsonaro, me coloco à disposição para discutir esses temas, Afinal de contas, eu acho que a internet ela é sim um meio muito democrático, onde nós podemos promover a discussão de temas importantes com toda a sociedade. Então a gente tem um garoto pobre, uma pessoa rica, todo mundo aqui na internet fazendo, discutindo temas
relevantes, tá bom? Então, muito obrigado aí ao camarada que me enviou o vídeo, tá? Eu realmente não tinha visto, gostei muito. E eu espero que você aí, aluno, você inscrito aqui no canal, tenha gostado do vídeo. Deixe seu like aí e comenta aqui abaixo o que você achou sobre essas ideias. E se você tem outras ideias, se você é um militar temporário, sei lá, e tem outras ideias, coloca aqui abaixo pra gente discutir mais o tema, beleza? Forte abraço, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.